Bom, então, meu nome é Débora, muito prazer a todos. Perdão de novo, soluço. O nosso tema do dia vai ser criptomoedas. Vamos conversar sobre como elas surgiram, curiosidades sobre ela. E temos um grande convidado, que é uma honra, o Vandri, investidor de criptos, diretor de marketing da E-Trade Brasil, formado em programação. E muito obrigada pela sua presença. É uma honra. Nós todos estamos agradecidos. Eu que agradeço o espaço aí. A gente está aqui para esclarecer o que for preciso aí. E dentro da minha limitação de conhecimento, né, que eu não sou tão experiente assim, mas desde 2019, desde o ano passado, eu tenho buscado bastante informação sobre a área, né, sobre a tecnologia de criptomoedas e o mercado em si, né, como um todo. Estou à Eu agradeço disposição de também vocês. Agradeço a participação do Vandri. Eu acho importante esse tema, né? Acho bacana porque às vezes cria até mesmo um cenário meio apocalíptico, né? Acho que em torno das criptomoedas, né? Sei lá, agora, sei lá, veio o anticristo, tipo assim, né? Começou a usar a criptomoeda. Então, eu acho bacana falar sobre isso, né? E tem uma ligação forte com a economia, né? Brasileira. E é um tema, assim, que, embora seja bem tratado por vários canais, né? Eu acho que ter mais um canal abrindo esse espaço, né, para esse tema é interessante. Muito interessante. Vamos começar com as perguntas. Ambos têm 5 minutos para responder, tá bom? A primeira pergunta é: o que é criptomoeda e como ela foi criada? Especialmente o Bitcoin. Começando. Sim. Começa comigo? Com você. Ou só tem eu? Só Sim, o Jonatas não vai participar, não, né? Só no caso vai eu ser o vou só. intermediador também. Sim, sim. Sim. Bom, criptomoedas, são moedas digitais. Essas moedas digitais são processadas de forma, né, através de computadores que vão gerar esses hashes dessas moedas. O que é um hash? É simplesmente uma configuração que você tem para você efetivar uma transação. Então, para você vai fazer uma transação de comprar, né? Você vai comprar alguma coisa em criptomoedas. Essa transação ela tem que ser validada numa rede, né? Uma rede que se chama blockchain. Né? As blockchain são as redes que operam as criptomoedas. Então, essa blockchain ela vai processar essa transação e para processar essa transação, ela precisa de, vamos dizer assim, um termo que é usado, né, que é a mineração da moeda. Então, o termo mineração já é por isso mesmo, porque a mineração é uma coisa difícil de você fazer aquela lapidação ali até conseguir o resultado final, né? Por isso que tem esse termo mineração. Então, até você conseguir a mineração dessa moeda para ele te retornar a validação daquela transação que você está realizando, e isso é só depois que concluir esse cálculo matemático, né, que é feito através dos computadores, que vai ser, então, finalizada a transação. Então, não é instantâneo, geralmente não é instantâneo, quando você faz uma transação em criptomoedas. Ele gera um tempo ali de processamento, às vezes com 12, 20, 30 confirmação em computadores até essa moeda ser processada e aquela transação ser validada para então a sua compra, né, que você adquiriu através desse ativo digital, que é uma criptomoeda que seja ela, para ela que ela seja concluída. Então, basicamente é isso, é um ativo digital, criptomoeda é um ativo digital que é processado através de rede de computadores, e esses computadores processam essas informações através de cálculos matemáticos em computadores específicos para isso, né, que eles são criados especificamente para
fazer essa mineração dessas criptomoedas e validar as transações na rede. Basicamente é isso. Aí você quer que eu relacione exatamente o Bitcoin. É isso, né? Uhum. O Bitcoin foi a mãe de todas as criptomoedas. Foi através dele que surgiu as outras. As outras até são chamadas de altcoins. São as moedas que seguem a mesma ideologia ou padrão parecido com o Bitcoin. O Bitcoin em si, ele foi criado através da criptografia. A criptomoeda, por isso que ela tem esse nome, criptografia, que é através da criptografia que são geradas essas transações. Então, a criptografia que o Bitcoin usou, que foi o seu criador lá, que foi o Satoshi Nakamoto, esse Satoshi Nakamoto, ele é um tanto quanto desconhecido. Né? Ele é uma pessoa assim que ela não tem, vamos dizer assim, uma identidade revelada. Esse nome supostamente é o nome do idealizador do projeto, que é o Satoshi Nakamoto. Então ele idealizou isso, fez o projeto, né, de cálculo das criptomoedas e montou esse sistema que a gente conhece como blockchain, né? A criptomoeda, ela faz as transações, né, como eu disse, nessa blockchain. Então, ele criou todo esse processo para, então, ter a probabilidade, né, de não ter nenhum tipo de, assim, de hackeamento. O Bitcoin, ele é praticamente impossível de você fazer vamos dizer, invadir a rede do Bitcoin, porque a criptografia é uma tecnologia muito avançada e muito difícil de ser invadida. É possível, né? Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. A cada ano também vai se tornando mais difícil também, porque a tecnologia vai só evoluindo com o tempo. Então, basicamente é isso. E o Vandri, só um adendo, né? Na mineração, por exemplo, né? Para quem talvez se pergunte, né? Eu consigo minerar o Bitcoin, por exemplo, ou qualquer criptomoeda pelo celular ou pelo meu computador? Olha, no comecinho, sim, você conseguia. Né? Bem no começo, porque a forma de mineração não exigia tanto de um computador que fosse um supercomputador. Você conseguiria desenvolver, né, a mineração do seu próprio computador. Você instalaria um programa, né, no computador para que ele gerasse esses hashes e fizesse as validações das transações ali mesmo na sua máquina. Mas hoje em dia não. Hoje em dia exige-se computadores específicos mesmo, são praticamente supercomputadores, né, para, então, conseguir validar todas essas transações que ficou muito mais complexas hoje. Certo, entendi. Certo, beleza. Certo. Próxima pergunta. Ui, perdão, vou tomar uma água. É fácil investir? O que precisa para entrar nesse mercado? O investimento é fácil. Você não precisa ter assim, um conhecimento alto, né, de mercado financeiro. Se você tiver um mínimo de conhecimento básico, né, assim, em fazer aportes financeiros, né, que um aporte financeiro é simplesmente você transferir um dinheiro da sua conta para a conta de uma corretora. Né, uma corretora, por exemplo, específica de criptomoedas. Porque tem corretoras financeiras que não são só de criptomoedas. Mas, como você vai lidar com esse mercado de criptomoedas, então é ideal você procurar uma corretora que seja específica de criptomoedas, que ela tenha no seu portfólio de investimentos criptomoedas. Então, é só você fazer um cadastro nessa corretora, fazer, então, o aporte, e esse aporte vai ser um valor lá que você vai especificar, tem um mínimo, claro, não é, geralmente o aporte mínimo é de R$10 acima, mais ou menos. Vai depender da corretora que você vai fazer o investimento. Aí você faz aquele investimento.
Pode falar. Quais que são essas corretoras? Quais são essas Tem, corretoras? tem várias corretoras. No Brasil, são mais ou menos umas conhecidas, assim, do público, assim, umas 10 corretoras. Eu não vou saber aqui te listar todas, mas mais ou menos umas 10. 5 delas, eu já tenho cadastro nelas. Pelo menos 5 eu já tenho cadastro. Eu já testei, já fiz em algumas delas, já investi, já fiz investimentos. E são boas corretoras. Vale muito a pena, assim, investir. Pelo que eu fiz até hoje. Uma delas é a nova DAX, né? Ela é... E o mercado Bitcoin, né? São, pelo que eu conheço. O mercado Bitcoin foi a primeira que eu entrei. E se eu tivesse investido na época que eu entrei, hoje eu teria muito mais um valor, né, retido comigo, né? Muito maior do que eu tenho hoje. Porque eu fiz o cadastro no mercado Bitcoin, eu acho que em 2016 ou 2017. Mas naquela época eu não tinha essa visão de investimentos, né? E se eu tivesse investido nessa época, com certeza hoje meu patrimônio de investimento seria muito maior do que eu tenho hoje, que é considerado assim pouco, né? Assim, para quem começou há 3, 4 anos atrás. E assim, essa questão de criptomoeda e tal, investimento, dá também para a pessoa entender, tanto utilizando alguns aplicativos que passam, né, essa informação de pagamento em criptomoeda, tanto isso quanto utilizando os sites, né, os chamados faucets, né, as torneiras, né, que não precisa investir diretamente para você receber, né? As faucets, por exemplo, de Bitcoin, Litecoin e tal, você já começa adentrando, né, nesse mundo de criptomoeda que fica mais fácil o entendimento, né, já que não precisa investir, né, diretamente falando assim, nessas faucets, né. Eu acho que é um meio, né, para a pessoa que quer saber mais e tal, e conhecer, né. Eu acho que é bacana. Sim, com certeza. Esses tipos de sites aí que você falou, faucets, a palavra faucet significa torneira, né? São sistemas que te dá uma pequena gota, né, de um valor em criptomoedas. Então você vai ali e faz uma tarefinha, né, que seja rolar uma roleta, que é alguma coisa assim dentro do site. Aí você gera aquela tarefa ali e ganha uma gotinha de Sim, é criptomoeda, né? verdade. Um pequeno hash daquela moeda. Então é por isso que é chamado de faucets ou torneiras. Aí através dessas torneiras você vai ganhando algum ativo ali, que é pouquinho, né? Mas você ganha e pode ir juntando. Porém, né, de qualquer forma, você tem que ter um cadastro em uma exchange. Por quê? Porque é através da exchange que você vai receber isso que você ganha lá na torneira, entendeu? Então, como Sim, que você sim. vai receber? Você tem que receber em algum lugar, em alguma carteira, que é, no caso, uma carteira em alguma corretora. Você tem que ter realmente uma carteira na corretora. Não necessariamente você vai precisar investir, mas o cadastro lá na corretora você vai precisar ter, para então você ter essas carteiras para você receber esses prêmios que você ganha nesses sites. Vandri, isso impacta na economia do país? É mais seguro investir em criptomoedas? Tem prós e contras? Bom, o investimento em criptomoedas, ele é relativamente seguro, né? Ele não é bem visto para quem não investe em criptomoedas, quem não é entusiasta das criptomoedas, eles veem as criptomoedas como um investimento de alto risco. Mas eu estudando assim o mercado, eu consideraria o investimento de criptomoedas em geral de médio risco, não de alto risco. Mas ele é considerado sim alto risco pela maioria do mercado, dos investidores. A maioria dos investidores que não tem esse entusiasmo assim, pelo Bitcoin, pelas outras moedas, eles consideram realmente o Bitcoin como um alto risco de investimento. Mas na minha visão, eu acredito que ele seja o Bitcoin. O Bitcoin hoje,
eu considero ele até de certo baixo risco, porque ele é muito seguro, né? A rede está muito segura. E as outras moedas digitais, aí talvez sim, você poderia jogar esse sentido aí de médio risco, alto risco, dependendo da moeda. Se for uma moeda que não é muito conhecida, pode ser um investimento de alto risco, sim. Agora, o Bitcoin é muito conhecido, muito seguro, e a rede dele é bem estruturada. E também eu acho que depende do modelo, digamos assim, da pessoa que investe, né? Tem pessoa que gosta mais de fazer as trocas, né? Os trades e tal. Tem pessoa que gosta mais de investir em mineração, né? Eu acho que também depende do que a visão que a pessoa tem, né? Isso. Depende do estilo do investidor. Tem Isso. investidor que gosta mais de guardar, né? Ele compra para guardar. Tem investidor que é o tipo trader, né? Trader significa troca, né? Você é um trocador. Um trader é um trocador. Você troca e ganha com essas trocas. Você pega uma moeda que está valorizada hoje e troca por uma moeda que, relativamente, hoje ela não está valorizada, mas amanhã ela pode valorizar. Então, essa troca que você faz é um trade. Dentro da corretora, você faz esse trade, essa troca de uma moeda por outra, esperando justamente uma valorização. E aí, na valorização, você ganha, porque ela valorizou. Você comprou um preço mais baixo e valorizou na alta. E aí você vai vendendo, você pega e vende na alta. Quando ela estiver desvalorizando muito, você também visualiza ali o mercado, vê que não é hora de vender, porque ela está desvalorizando muito também. E assim é o estilo do investidor. E tem outros estilos também. Mas os prós e os contras? Você perguntou também dos prós e os contras. Isso. Bom, no geral, os prós, o sentido de investir, você ter um ativo investido, isso para mim é um pró que vai ser mais importante do que tudo, né? Você ter principalmente um dinheiro investido, porque se você não tiver um dinheiro investido, você não tem nenhum seguro na sua vida, né? Na sua vida financeira, principalmente. Então, o pró é você ter um ativo investido. O contra é só no sentido se você investir de uma forma sem conhecer. Às vezes você investe numa criptomoeda que você não conhece e você pode sim ter prejuízo. Mas todo investidor ele tem que conhecer o mercado para ele investir cada vez mais. Para quem está começando agora, invista só no Bitcoin, porque o Bitcoin é mais seguro, a rede dele já é conhecida por muita gente, então é mais difícil você errar nesse investimento do que propriamente investir numa outra moeda que não vá ter uma rentabilidade ou que não vá ser um projeto que vai para frente, você só investiu ali, perdeu aquele dinheiro, não valorizou nada. Então, o contra seria isso, é você investir em alguma coisa que não vai ter um retorno para você, ou aquele projeto ele não é totalmente idôneo. Eu acho bacana também que as criptomoedas elas têm essa vantagem, como você falou da segurança. Eu acho que eu consideraria também um ponto pró, digamos assim, a segurança da tecnologia blockchain, né? Por mais que tenha, né, algumas notícias de ataques de DOS em plataformas e tal, e às vezes tenha roubos, eu acho bem seguro, né? Eu acho que as criptomoedas passam, né, essa impressão de segurança. E eu acho que é uma impressão verdadeira, né? Eu acho que, para mim, assim, que comecei a investir há pouco tempo, eu achei muito bacana, né? Com certeza. É um pró também, a segurança da tecnologia. Então, quando você tem uma tecnologia que ela tem uma segurança no sentido de você não perder, não ter a possibilidade de perder o que você investiu. Por exemplo, você pode investir num banco
E aquele banco, ele pode ser que amanhã ele já não exista mais. Então, você perdeu, é um investimento que você teve o risco e perdeu. Mas agora, criptomoedas é difícil, porque é difícil você perder, porque é uma rede descentralizada, aliás, o banco é centralizado, ou seja, na mão de um grupo, né, você tem o banco ali, é um sistema centralizado. Então, esse sistema, ele pode quebrar a qualquer momento. Já a criptomoeda, só se houver uma quebra da rede completa, o que é muito difícil. Porque é uma rede, para você destruir uma rede que é centralizada, aliás, descentralizada, é muito difícil. Você tem que ter um acesso a todos os computadores que estão envolvidos nessa rede. Então, é muito difícil. Não tem uma pessoa só lidando, não. A própria rede, ela se alimenta. Entendeu? Não tem esse problema. E Vandri, qual é a aplicação prática das criptomoedas? A aplicação prática é na sua vida financeira, né? Você tem um ativo investido. Quando você tem um ativo investido, você tem uma segurança financeira, uma certa segurança financeira, né? E você investindo em criptomoedas, você tem a vantagem que ela é descentralizada, ou seja, ela não tem a regulação do governo, apesar de que você tem que declarar também. Você tem que declarar que você tem tem que declarar? Tem que declarar. Se você tiver até 30 mil reais, você declara esses 30 mil sem deduzir no seu imposto. É isento. Agora, acima de 30 mil reais, você já tem a dedução do imposto. Se você tiver mais de 30 mil reais em criptomoedas. Então, como a criptomoeda, depois que você faz o imposto, né, declara o imposto dela, então, a partir daquele momento, ela é sua. Ninguém tira de você. Então, já o dinheiro, não. O dinheiro, você pode ter um dinheiro lá no banco e simplesmente o banco dizer que o governo confiscou os ativos de todo mundo e você não tem poder sobre aquele ativo. Ou então o banco quebra, alguma coisa assim. Então, aí você não tem esse seguro. Então, a praticidade da criptomoeda é você ter um ativo seguro para que você tenha uma reserva financeira que te ajude na hora de uma crise. Por exemplo, uma crise dessa aí que está acontecendo agora. Se você tivesse investido aí, eu não sei se você é investidor, o Jonatas aí, eu conheço ele um pouco, ele tem um certo investimento aí, mesmo que pouco eu conheço. Sim. Ele sabe, se ele tivesse ainda mais investido, ele estaria mais tranquilo hoje. E eu já expliquei isso para ele, né? A questão de você ter um dinheiro investido na hora que você mais precisa, é ele que vai te salvar. É chamado, então, a sua reserva de valor. Então, essa reserva de valor, no termo na educação financeira, você tem uma reserva na hora da urgência. Então, na hora da urgência, você tem que ter alguma coisa para que você não passe pelas crises sem nada, né? E tipo assim, só um comentário. Tem países, eu achei bacana, tem países que utilizam da criptomoeda, por exemplo, para pagar até mesmo água e luz, né? Tem países que já tem uma coisa um sistema mais avançado, né? Que dá para você ir, sei lá, num shopping, né? Fazer compra com criptomoedas e tal. Então, assim, eu acho bacana, né? Acho que tá longe de chegar isso no Brasil, talvez, né? Não sei, mas se chegar, né? Acho que vai ser muito prático, né? Sim, já é possível você pagar coisas com Ah, criptomoedas. é verdade, sim. Só não é comum. Né? Você, por exemplo, tem 2 cartões de crédito que você solicita, esses 2 cartões, e você pode movimentar de acordo com a sua carteira de Bitcoin. Você tem aí, vamos supor que você tem 500 reais em Bitcoins. Aí você pode usar esses 500 reais no seu cartão de crédito. Tem 2 cartões, o cartão Chapo e o cartão Alterbank. Esses 2 cartões são, hoje, talvez sejam os mais conhecidos para quem utiliza criptomoedas para fazer pagamentos, para fazer
assim, do seu dia a dia ali, fazer compras e pagar com criptomoedas. Tem a Camoney também. A Camoney é uma empresa que você vai ali, cadastra o seu boleto, né? Você digita o seu boleto ali, e então você pode pagar esse boleto com as suas criptomoedas. A Então, BitFi também, né? BitFi também. BitFi, se você tiver por exemplo, no seu supermercado que você vai fazer a compra lá, se tiver a maquininha da Cielo, ele debita no seu crédito que você tem na BitFi. Basta a maquininha lá do supermercado ter o código lá da Cielo, aí você faz a leitura daquele código e paga com os seus bitcoins. Já é uma realidade, só não é comum. Tem uma pergunta da Yane Muniz de Castro. Sim. É verdade que o preço pode aumentar depois que a mineração do Bitcoin acabar em 2022? Bom, a questão do preço aumentar, né, da cotação da moeda aumentar, ela é relativa a justamente o conceito do Bitcoin. Quando ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto, ele foi criado para que ele tivesse halvings. Né? O que significa esses halvings? São exatamente o termo da palavra. A palavra halve significa dividir ao meio. Né? Então, a cada 4 anos, mais ou menos, né, que hoje a gente está em 2020, então daqui em 2024, mais ou menos nessa época, vai ter outro halving. O que significa isso? Dividir pela metade. A mineração hoje, quando você faz a mineração dos computadores que fazem lá os cálculos para gerar os hashes da moeda, para validar a transação na rede e tudo mais, que eu falei no começo, a recompensa é de 12 bitcoins, eram de 12 bitcoins até maio agora. Então, a cada 10 minutos ele faz um processamento, vai fazendo um processamento e vai liberando as transações. Aí, a cada 10 minutos isso. E a partir de maio, que foi agora, mês passado, ele dividiu pelo meio, pela metade, essa recompensa. Porque essa validação dessa transação, ela tem uma recompensa para você. Você ganhava 12 bitcoins e meio, cada fração que você fazia. Resolvia ali, né, aquelas transações. Agora é 6,25. Então, o que significa isso? Os mineradores, eles têm lá, vamos colocar assim em termo hipotético, eles têm lá 100 computadores ligados para fazer essas transações. Supercomputadores. Aí imagina a energia que gasta para fazer essa transação de 100 computadores ligados para ter essa recompensa, para validar todas as transações. Imagina o preço que você gasta de energia elétrica. Aí você divide isso pelo meio, ou seja, você vai ter uma recompensa menor do seu trabalho, você vai ser pago menos pelo seu trabalho e ter a mesma quantidade de computadores. Ou seja, você vai gastar mais, aliás, você vai gastar o mesmo tanto de energia, mas vai receber menos pelo seu trabalho. Então, por isso que a valorização pode acontecer nesse sentido, né? Porque vai ter menos computadores ligados, menos bitcoins também sendo empurrados, né, no mercado, né, sendo minerados, e, consequentemente, isso gera uma valorização da moeda, porque vai ter menos. Quanto menos moeda, bitcoins, maior é o valor, é igual ao ouro. O ouro, ele é assim, valorizado porque ele é escasso. Justamente o Bitcoin também. Um dia ele vai ficar um pouco escasso, né, realmente vai ficar escasso, aí ele vai valorizar consideravelmente, talvez aí 5 vezes mais do que ele vale hoje, ou estou jogando aqui, talvez muito, muito baixo, mas pode ser até mais que vai valer. Justamente por isso, por esse sentido. Vandri, a gente tem mais 2 minutos, mas por conta do atraso a gente tem mais 4 minutos. Sim. Queria fazer uma pergunta, eu acho que todo mundo, quem está assistindo, ou quem um dia vai assistir, tem essa dúvida, que é o investimento em larga escala em Bitcoin poderia mudar as bases do sistema econômico vigente? E mais uma, poderia dar outro rumo à economia? Sim.
O que pode mudar o sentido de você investir em bitcoins? Você simplesmente vai estar dando um tapa no sistema financeiro tradicional. Quando você usa Bitcoin, você está realmente indo assim contra vamos dizer assim, talvez os abusos, né, do mercado financeiro, porque a moeda física, o dinheiro, ele pode ser imprimido em uma impressora, né, que imprime dinheiro. Já o Bitcoin não, o Bitcoin ele só é validado, Bitcoin e as criptomoedas em si, né, ele só é validado quando tem esse processamento, que não é tão fácil. Então, a forma de inflação do dinheiro físico, ele é constante. Constante você tem aí impressão de moedas para valorizar, para crescer a economia, para dar um gás na economia. Então, isso geralmente gera a inflação ou recessão, que é falado também. E já o Bitcoin não. O Bitcoin é pelo contrário, é como o ouro. Quanto menos Bitcoin tem, mais ele valoriza. E ele vai chegar um momento que ele vai ficar bem escasso para as pessoas comprarem. E quem já tem, com certeza não vai vender barato, né? Ele vai vender na cotação que ele tiver no dia. Então, na economia, ele vai impactar bastante. Até teve um chefe de Estado aí que disse que se todo mundo aqui do país usasse bitcoins, a economia do Brasil, aliás, a economia do país, não foi daqui do Brasil não, foi do outro país. A economia aqui do país, ela entraria em colapso, porque simplesmente todo mundo iria substituir a moeda que hoje a gente usa por bitcoins, que não tem nenhuma regulação do Estado. O Bitcoin ele não consegue ser retido pelo Estado, ele é anticonfisco, você não consegue confiscar. Vamos supor, você tem aí 5 bitcoins, eu não posso pegar ele de você. Por quê? Porque ele está guardado na sua carteira de forma criptografada e ninguém pode pegar, a não ser você que tenha a chave, né, de acesso a eles. Esse seria um impacto enorme, né? Você fez outra pergunta aí, a segunda, qual foi mesmo? A segunda era se poderia dar outro rumo à economia. Sim, poderia dar outro rumo. É como eu falei aí do exemplo desse chefe de Estado aí que ele disse. Por que isso seria um impacto? Porque justamente o governo não teria controle sobre as transações. Porque as transações do Bitcoin, ela pode ser anônima, né? Eu posso trocar o Bitcoin com você sem nenhuma intervenção do Estado. Por quê? Porque basta você passar a sua carteira e eu transfiro para sua carteira, simplesmente. Não vai não vai passar por um imposto, você vai ter que declarar um imposto, uma taxa sobre essa transação, simplesmente por eu estar transferindo para você. Agora, no banco, não. No banco, você tem que declarar tudo que passa lá no banco, você tem que declarar tudo que... toda transação você paga uma taxa em si, né? Então, isso aí iria impactar bastante na economia, com certeza. E é o futuro, né? O futuro vai ser moedas digitais. Alguns países já estão aderindo a criptomoedas. Não é criptomoedas Bitcoin, mas outras criptomoedas que eles estão inventando, né? Sim. Jonathan, você tem algum comentário a fazer? Eu só queria, na verdade, perguntar se eu posso deixar aqui o e-mail do Vandri para contato, se o pessoal quiser saber mais sobre isso e tal. Claro. Eu vou deixar aqui. Contato do Vandri. Pode ser? Pode deixar sim. Pode. Vou deixar aqui então no chat. Se o pessoal quiser conversar contigo. Se o Jonathan não tiver nada a anexar à conversa, nós chegamos ao fim. Teríamos muita coisa mais para perguntar. Realmente. Muitas mais curiosidades. Já me surgiu muitas dúvidas, até em relação a compras ilegais feito com pagamento em Bitcoin. Como que isso aconteceria? Como que haveria essa regulamentação do Estado? Mas eu tenho certeza que a gente terá outra oportunidade de todos conversarmos aqui. Sim. Então, eu despeço. Muito obrigada pela presença sua, Vandri. Muito obrigada pela presença sua, Jonathan. Muito obrigada pela presença de quem nos assistiu.
Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Eu que agradeço. Bom, Até a eu próxima. agradeço também o Vandri, a Débora e o pessoal que nos assistiu aqui. Até mais, pessoal. Próxima.